Alô, galera que gosta e acompanha o futebol goiano, forte abraço a todos vocês, em especial aos atleticanos. Falar aqui um pouco desse Atlético 0, Fortaleza 0, jogo da quarta rodada do Campeonato Brasileiro no estádio Antônio Ascioli. O Atlético sabia, né, que teria um adversário muito difícil pela frente. Eu até comentei sobre isso lá na Rádio Bandeirantes antes do jogo, que para mim o Fortaleza era a equipe mais complicada que o Atlético enfrentaria até este momento no Campeonato Brasileiro, inclusive mais complicado do que o São Paulo que veio, né? Aquele São Paulo era um São Paulo desfalcado, nem seu treinador não veio. Então o Atlético teve pela frente uma equipe que, vamos dizer, é quase um espelho dele próprio. Um time sem grandes estrelas em termos de nome, mas que é muito organizado, que funciona muito bem, sabe o que quer em campo, tem um padrão de jogo muito bem definido para cada momento, para o momento ofensivo, para o momento defensivo, tem uma linha defensiva sólida, tem jogadores de qualidade no ataque, né, que podem acelerar o jogo, que podem segurar a bola quando quiserem também. Então é um time difícil de se enfrentar. O Fortaleza será, para mim, uma equipe que dificilmente vai correr risco de rebaixamento. É um time aí para ficar no meio da tabela, talvez até surpreender e ficar um pouquinho acima disso. Então, o Atlético teve muitas dificuldades, assim como impôs muitas dificuldades ao Fortaleza. Não foi um jogo de muitas oportunidades claras, se a gente pegar somente uma para cada lado, uma finalização do Tinga no primeiro tempo, que o Fernando Miguel fez uma grande defesa, e uma finalização do Janderson, num passe espetacular do João Paulo no segundo tempo, mas ele faltou qualidade na definição, né? Ele chutou a bola em cima do goleiro. Então, eu vejo o resultado como normal, até porque para mim não havia favorito neste confronto. Talvez ofensivamente o jogo pudesse ter sido um pouco melhor, né, com mais oportunidades, mas eu coloco esse baixo número de oportunidades na conta dos bons sistemas defensivos que as duas equipes têm, né? Então, como elas, vamos dizer que elas se anularam. E ninguém sairia para um tudo ou nada, né, para um kamikaze diante de outro adversário perigoso. O Fortaleza não faria isso, estava jogando fora de casa. E o Atlético não é da sua característica sair para um tudo ou nada, mesmo jogando dentro de casa. O Atlético é um time que sempre tenta fazer jogos muito seguros, né? Se der para fazer um golzinho, ganha. Mas normalmente o Atlético trabalha muito para não tomar gols. Se a gente observar, vamos pegar aí esses últimos jogos no Ascioli, né, dos últimos 6 jogos do Atlético no Ascioli, dos últimos 8 jogos, 6 foram 0-0. Contra o Goiás, contra o Newells, contra o Libertad, contra o Palestino, contra o Corinthians e agora contra o Fortaleza. Então, 6-0. Teve aquele 2-0 contra o São Paulo e um 2-1 no Grêmio Anápolis. Então, em 8 jogos, o Atlético só tomou um gol dentro de casa, né, e marcou 4. O número de gols marcados é baixo, mas é bem superior ao número de gols sofridos. Então, o Atlético é uma equipe que faz muito para sair, vamos dizer, em branco, né, com o zero do placar adversário, do adversário nestes jogos. Taticamente, o, as equipes eram muito espelhadas, a diferença, até o Vojvoda, né, ele faz um negócio interessante. Ele marca no 4-4-2, mas os dois homens que fazem a saída de bola não são o centroavante e o meia, como normalmente acontece. Ele faz com o centroavante, no caso o Elton Paulista, e com um homem de velocidade, que é o Romarinho. E eu acho essa estratégia até interessante, porque quando você rouba a bola no meio campo, você tem o meia no meio campo e o atacante de velocidade no ataque, e não o contrário, né, como normalmente acontece. Mas mesmo assim o Atlético se portou bem, não deixou que o Fortaleza criasse nenhuma jogada aí de contra-ataque, né, nessa jogada de velocidade do Romarinho, que é um jogador que tem velocidade, muito bom no 1 contra 1. Então o Atlético conseguiu também anular essa questão. Ofensivamente, achei que o Natanael fez um bom primeiro tempo. O Zé Roberto fez uma partida fraca, né, foi substituído, mas a partida do Zé Roberto foi uma partida muito fraca. E pelo lado direito ali,
o Janderson foi de lampejos, né? Teve nos pés dele a grande oportunidade para dar a vitória ao Atlético, mas faltou qualidade naquele lance. Ele não definiu o lance com qualidade, ele carimbou o goleiro, né? O goleiro se posicionou na frente dele e ele não conseguiu tirar a bola do goleiro. Eu vi os dirigentes do Atlético, especialmente o Adson e o Jovair, né, que concederam entrevistas após o jogo, reclamarem muito da arbitragem, né, do Douglas da Silva. Ele é um estreante, né, na Série A, primeiro jogo dele na Série A. Eu achei exageradas, sabe? Evidentemente que é um lance polêmico, mas aquele lance em que o árbitro foi no VAR, eu fiquei na impressão de que não era um lance para expulsão. Eu não senti no jogador do Fortaleza, o Felipe, a intenção de dar uma cotovelada no Natan. Tanto é que ele vai com o braço estendido, ele não dobra o braço, né, para fazer aquele movimento natural da cotovelada, que é dobrar o braço e fazer o movimento para trás. Ele vai com o braço estendido. Para mim foi uma disputa de bola bruta, vamos dizer assim, em que ele realmente cometeu a falta, porque ele vai com o braço estendido, o Natan vem por baixo do braço dele, né? Mas eu não senti nele a vontade de dar uma cotovelada no jogador do Atlético. Para mim o cartão amarelo ficou de bom tamanho. Então eu vi como arbitragem natural, sabe? Achei as críticas um pouco exageradas. Eles citaram que o árbitro picotou muito a partida. O número de faltas no jogo foi o número médio da competição. O Atlético cometeu 15 faltas, o Fortaleza cometeu 18. No Brasileiro até agora, de 2021, as equipes têm uma média de falta de 15 faltas cada uma por jogo. Então, não, vamos dizer que ontem ficou em 16,5. Né? É uma diferença muito pequena para se colocar que o árbitro acabou picotando o jogo. Então, para mim, uma arbitragem normal do, do, do gaúcho, né, o Douglas da Silva. Lógico que aquele lance é polêmico, né, alguns vão entender que o jogador deveria ser expulso, outros não, mas para mim o árbitro não comprometeu. E mesmo que ele tivesse expulso, o jogo não era simplesmente, expulsou, o Atlético vai ganhar o jogo. Não era. A tendência era que o Fortaleza descesse as suas duas linhas e passasse, ao invés de jogar com dois homens na frente, apenas com um. Né? E provavelmente abriria mão de sair com a bola no chão para trabalhar mais em jogadas longas, né? E lançamentos longos. Porém, o Atlético ainda teria a missão de vencer as duas linhas de defesa do Fortaleza, coisa que o Atlético só conseguiu uma vez no jogo. Né? O Atlético falhou muito também naquele último passe, na assistência. Né? No primeiro tempo, pelo menos 3 jogadas se desenharam interessantes. Uma jogada do João Paulo, que ele tenta o passe no Janderson, bate no zagueiro no rebote e chuta por cima. O Zé Roberto recebeu livre na entrada da área, mas ao invés de abrir na direita, ele optou por tentar girar no zagueiro e chutar. E o Natanael já no finalzinho do primeiro tempo que escapou pela esquerda e não conseguiu fazer o passe do Janderson. Então o Atlético fez um jogo de quase, né? Quase teve boas oportunidades. De fato, teve apenas uma e não conseguiu concluir em gol. Mas para mim um resultado normal e isso vai acontecer. Nem o Atlético, nem o Fortaleza e nem nenhuma outra equipe deste Campeonato Brasileiro tem time para sair atropelando todo mundo. Evidentemente que tem aquelas equipes de mais poderio técnico que vão ficar lá na ponta da tabela, mas mesmo assim elas não têm time para sair atropelando, para sair passando por cima de todo mundo. Então esses empates, derrotas, são absolutamente naturais dentro de uma competição tão pesada quanto o Brasileirão da Série A. Beleza, gente? Um grande abraço a todos vocês, obrigado pela audiência. Fiquem à vontade aí para comentar, para concordar, para discordar. Este espaço aqui é muito democrático e também, como sempre eu gosto de citar, focado em discutir as coisas do futebol goiano. Um abraço a todos, um ótimo final de semana.